Boa tarde, irmão. A paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero compartilhar uma palavra de Deus aqui com os irmãos, com as irmãs. Com você que vai abrir esse vídeo para escutar, escute ele até o fim. Não saia dele, não. Porque no final Deus tem uma bênção para entregar para você, amém? Está aqui no livro de Gênesis, no capítulo 12, no verso 1, eu vou ler até o versículo 4, que diz assim, ó. E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teus pais, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoares, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Glória a Deus. Você está vendo aqui a palavra de Deus, você já deve ter visto várias vezes alguém pregar para você essa palavra, né, do chamado de Abraão. Só que eu quero te revelar uma coisa aqui, dentro da palavra de Deus, você pode não ter ouvido ainda alguém falar, né, que quando Deus chamou Abraão, naquela época que Deus viu, né, que Abraão era um homem que podia confiar nele, que podia chamar ele, que ele ia cumprir os mandamentos, né, de Deus, ia cumprir a palavra de Deus, né? Então, naquela época ninguém conhecia Deus ainda. Deus não tinha se revelado para nenhum homem como ele se revelou para Abraão. Abraão, quando viu a voz de Deus pela primeira vez, ele também ficou atônito assim, ficou espantado, dizendo, quem é que está falando comigo? Uma voz falava com ele do céu, e ele, a partir daquele momento, ele começou a ficar curioso e começou a dar ouvido àquela voz ali, que era a voz de Deus falando com ele. Então, não é difícil hoje também para um homem, né, Deus escolher uma pessoa, colocar nos caminhos dele, trazer ele para a presença dele, tá entendendo? E dizer para essa pessoa, eu vou te abençoar, eu vou te honrar, tá entendendo? Faz a minha vontade que eu vou te honrar. Tá entendendo? Abraão naquele tempo não entendia, mas Deus continuou, né, falando com Abraão, porque Deus quando te chama, Deus quando te tira das trevas e traz para a luz, ele começa a falar com você através da palavra dele, através da palavra que você lê, através da palavra que você escuta na igreja. Então, Deus hoje está falando com você, está entendendo? Que foi liberto, foi salvo, né? Começou uma luta, uma perseguição, começou as coisas a ficar mais difíceis para você. E muitas vezes você diz assim, poxa, quando eu não era crente, eu não passava por isso, eu conseguia as coisas tão fácil, mas não conseguia as coisas de uma maneira mais fácil, mais rápida, mas não era da vontade de Deus. E aquilo, às vezes, não permanecia para você. Você se dava bem por um tempinho, depois voltava tudo para trás de novo, tá entendendo? Porque as coisas, quando não tá na direção de Deus, não vai para frente, não dá certo, tá entendendo? Mas quando Deus chamou Abraão aqui, Deus começou a falar com Abraão, e o que ele começou a falar no começo para Abraão foi se cumprindo na vida de Abraão durante a caminhada dele. Ele diz assim, ó, e o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teus pais, para a terra que eu te mostrarei, tá entendendo? Então, você vê aqui que Deus começou a dar uma ordem para Abraão, para um homem que não conhecia Deus, ninguém conhecia Deus naquela época, e por causa desse chamado, Abraão arrumou confusão com o irmão dele, com o pai dele, que não queria que ele fosse embora, deixasse ele, está entendendo? E por cima de tudo ainda, tá entendendo? Além de Deus chamar Abraão e dizer para ele sair do meio dos parentes dele, da família dele, e ir para uma terra que Deus ia mostrar a ele, tá entendendo? Ele levou Ló também com ele, o sobrinho dele, que não era para ter levado Ló. Mas isso já é outra conversa, tá entendendo? O que eu quero te dizer aqui é que você está confuso, você está sem entender o que Deus está fazendo na tua vida hoje. As coisas estão difíceis. Você, depois que aceitou Jesus, as coisas ficou difíceis para você, parece que nada acontece, nada dá certo para você, tá entendendo? Você fica, as pessoas se afastam de você, parece que você tá
sozinho, abandonado, todo mundo virou as costas para você. Mas Deus está contigo nesse negócio aí. Deus está com você e Ele não vai te abandonar, não vai te deixar só. E Ele vai te dar direção, entendimento para que tu entender o que Ele quer da tua vida. Porque Deus tem um propósito com você. Deus quer te usar na mão dEle. E quando Deus quer usar um homem na mão dEle, irmão, ninguém pode impedir de Deus trabalhar na vida desse homem, tá entendendo? Por isso que diz aquela palavra, orando de coisa é o homem cair na mão de Deus. Depois que a gente cai na mão de Deus, depois que Deus te separa para fazer a vontade dele, ninguém vai impedir esse trabalho de Deus na tua vida, porque é você e Deus. Querendo ou não, Deus vai te convencer que Ele quer um propósito com você, quer usar a tua vida para uma missão, um trabalho que Ele tem com você aqui nessa vida, e você vai ter que fazer a vontade de Deus. Porque se você não quiser fazer, você vai sofrer, não vai morrer, porque Deus, enquanto não cumprir a palavra que Ele te falou, Ele não vai te deixar, tá entendendo, fazer outra coisa, a não ser fazer a vontade dEle. Então, tá tudo difícil, tá tudo meio atrapalhado, meio confuso, mas Deus vai tirar toda essa confusão da tua cabeça. E as coisas que você necessita nesse momento, Ele está chegando hoje para entregar nas tuas mãos, para suprir tuas necessidades e tu continuar servindo a Ele. Tu continuar andando nos caminhos dele, como Abraão aqui. Abraão não foi fácil não, irmão. Foi fácil assim dizer que foi do dia para a noite que Deus abençoou Abraão, deu tudo para Abraão, não. Foi luta, foi prova. Abraão teve que brigar, enfrentar quadrilha de bandido no meio da rua, no meio do deserto, tá entendendo? Para se manter de pé com a família dele, com os servos dele. Vinha aqueles homens com aqueles grupos para querer roubar, tomar as ovelhas dele, os camelos dele, as coisas dele. Ele brigava, tá entendendo? E conquistava aquela batalha e continuava seguindo no deserto, porque ele estava no deserto, mãe. No deserto tudo é mais difícil. A pessoa está perto da cidade, perto das coisas, tudo é fácil. Qualquer coisa a pessoa pede socorro de um lado, do outro, mas quando você está no deserto, não. No deserto não tem ninguém para te socorrer. Por isso que Deus leva o homem para o deserto. Porque no deserto Deus sabe trabalhar na vida do homem. Deus sabe modelar o homem, sabe convencer o homem, tá entendendo que ele é Deus e que ele tem um propósito na tua vida, que ele quer usar a tua vida na mão dele. E se você der lugar, ele vai abrir vários horizontes para você, vai abrir várias portas de oportunidade, de tudo que tu necessita, porque você deu lugar para ele trabalhar na tua vida. Agora, enquanto você endurecer o coração, enquanto você trancar a porta do seu coração para não entender, não querer entender e não querer fazer a vontade de Deus, as coisas ficam tudo difíceis, vai ficando mais apertado, vai ficando mais, tá entendendo, ruim de você conseguir fazer as coisas, porque Deus não vai abrir a oportunidade para você se você não abrir o coração para servir a Ele, para fazer a vontade dEle. Por isso que é difícil, tá entendendo, para o homem que serve a Deus, para o homem que anda nos caminhos de Deus, porque tudo tem que ser feito na direção de Deus. E diz assim, ó, e farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, tá entendendo? Então, tudo isso Deus vai fazer na tua vida quando tu der lugar para o Espírito Santo de Deus. Quando tu abrir as portas da tua vida para fazer a vontade de Deus, eu estou aqui, Senhor, faz da minha vida o que o Senhor quer fazer, faz a tua vida, na minha vida, a tua vontade. Aí você vai ver que tudo vai ficar fácil para você, para sua família, para sua esposa, para os seus filhos, para os seus parentes, tá entendendo? Aqueles que estão doentes, Deus vai curando, Deus vai libertando, Deus vai abençoando, vai abrindo portas para aqueles teus parentes que estão ao redor de você. Por quê? Porque você está com o coração alegre para fazer a vontade de Deus. E Deus também tá alegre e contente com as suas atitudes. Então você não pode deixar, tá entendendo, o teu coração endurecer, tá entendendo? Para você não dar ouvido à palavra de Deus, aquilo que Deus quer para a tua vida. Abençoarei os que te amaldiçoares. Abençoarei, glória a Deus, perdoa. Abençoarei os que te abençoar. E amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti, tá entendendo? Então você vê que quando você fizer a vontade de Deus, abrir o coração para fazer a vontade dele, Deus vai te usar na terra, Deus vai fazer com que você abençoe outras pessoas, que nem eu estou te dizendo aqui, teus parentes, teus cunhados, teus primos, tua família, todos vão ser agraciados, muitas famílias vão ser abençoadas pelas tuas orações, pela palavra que sair da tua boca. Você vai abençoar não só com palavra, mas com
coisas material também que Deus vai botar na tua mão para tu abençoar essas pessoas. Porque o homem que serve a Deus, irmão, ele só acrescenta, ele só multiplica, tá entendendo? Nada impede dele crescer, nada impede de Deus abençoar a vida dele. Possa ser que por um tempo fique parado ali, porque Deus está te provando teu coração, provando tua paciência, para ver se você vai continuar fazendo a vontade dele, para ver se você vai continuar mesmo nos caminhos dele firme. Porque se Deus abrir logo as portas de uma vez assim para você, você pode desistir de fazer a vontade de Deus. Então confia em Deus, tá entendendo? Acredita e tenha fé que Ele está contigo, que Ele não vai te abandonar. Ele está vendo o que você está passando aí hoje, o que você está vivendo. Mas hoje mesmo Ele já está te socorrendo, está suprindo tuas necessidades, está abrindo as portas que estavam fechadas, que você queria que abrisse. Deus está abrindo, porque a palavra de Deus diz que a gente, na presença de Deus, as bênçãos do Senhor vai acompanhando a gente, irmão. Não precisa você correr atrás, elas vão te alcançar. Porque na hora certa de Deus te abençoar, as portas vão se abrindo, você vai continuando fazendo a vontade de Deus, você vai passando luta, vencendo as lutas, vencendo as tentações, as provocações, e as bênçãos de Deus vai acontecendo na tua vida. Você vai passar luta, vai passar prova, tristeza, mas Deus vai estar sempre te acrescentando naquilo que tu precisa, é na tua saúde, é na tua vida financeira, na tua vida no casamento, na tua vida profissional, tudo teu vai ser abençoado, porque Deus está se agradando das tuas atitudes e do que você está fazendo na presença dele. Abraão partiu como o Senhor lhes havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arão, tá entendendo? Então, ele obedeceu a Deus, foi para a terra que Deus disse que ia mostrar para ele, levou Ló com ele, que não era para ter levado, mas ele levou. Isso aí é outra história, que se eu for colocar Ló na pregação aqui agora também, mas você já conhece a história de Ló. Então, creia que Deus é contigo. Não importa o Ló que está com você, não importa quem está do teu lado. Confia em Deus, porque no tempo certo, o que tiver te atrapalhando, o que tiver embaraçando tua vida na presença de Deus, Deus vai tirar de junto de você, para que você caminhe firme, com fé e confiando que os teus objetivos, ninguém vai impedir de chegar na tua mão, ninguém vai impedir das bênçãos de Deus te alcançar, porque Deus é contigo, amém? Que Deus te abençoe nessa tarde, fica com essa palavra, coloca no teu coração e que a bênção do Senhor sempre te alcance todos os dias da tua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma oração por você para confirmar essa palavra. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida desse irmão, Pai, dessa irmã, toma essa mulher, Pai, esse homem que está passando por uma luta, por uma tribulação, meu Pai. Entra com providência hoje na vida dele, meu Deus. Dá livramento, Pai. Livra das obras de bruxaria, de feitiçaria, de tudo quanto for de ruim que quiser embaraçar a vida desse homem, Pai, dessa mulher. Em nome de Jesus eu entrego nas tuas mãos. Amém e amém, Jesus. Que Deus te abençoe e tenha uma boa tarde na paz do Senhor Jesus Cristo.